Olá a todos, me chamo Wilson Roberto, sou projetista e desenvolvedor do sistema Hybrid para veículos automotores para redução de consumo de combustível e emissões de gases poluentes. Como surgiu essa ideia? Como qualquer projetista, a intenção sempre é trazer inovações para o mercado. Eu venho do mundo náutico, onde os motores são altos consumidores de combustíveis e poluentes, foi aí que surgiu a ideia. Não foi da noite para o dia, nós gastamos aí em torno de 15 anos de pesquisa para começar a colocar o produto no mercado com segurança, qualidade e eficiência. O processo de eletrólise é algo já conhecido há décadas. Só que, como todo processo químico, um ganha e outro perde. A gente chama de anodo de sacrifício. Tá? Então, as tentativas que foram feitas até hoje para construir um otimizador de combustível ou uma célula de hidrogênio sempre esbarravam em duas situações. Primeiro, o alto consumo de energia, corrente e tensão, e também os materiais que eram aplicados. Normalmente são aplicados placas de aço carbono e acabam gerando um óxido chamado óxido de ferro, e esse equipamento tem uma vida útil muito curta. O que a Hybrid imaginou? Se a gente desenvolvesse um material que fosse resistente aí a décadas, com um processo de refil descartável, naturalmente a gente ia aumentar a vida útil do nosso equipamento. Pois bem, foi isso que a Hybrid fez. Desenvolveu um sistema único no mundo para extração de hidrogênio através de polímeros plásticos com um refil descartável. Então essa tecnologia veio realmente para revolucionar o mercado de automotores. Então como que funciona o sistema? Nós hoje temos nossos combustíveis convencionais, gasolina, etanol, GNV, GLP no caso das empilhadeiras, e nós percebemos que nos nossos estudos esse combustível tinha uma deficiência de queima, ele não queimava 100%. Então nós sabemos que o hidrogênio tem um poder calorífico, um poder de queima 3 vezes maior que a gasolina, e que se a gente colocasse isso em uma dosagem correta, a gente conseguiria corrigir a estequiometria a ponto de queimar o combustível 100%. Então foi isso que nós fizemos. Agora de forma prática, como que isso funciona? O veículo atual hoje que você tem, existe um motor a combustão, onde existe um combustível que nós colocamos e nós sabemos que ele não queima 100%. Essa adição a mais do hidrogênio vai corrigir essa combustão de forma que ela fique completa. E o que isso vai trazer de vantagem? A redução de gases poluentes em até 90%, porque queimou-se o combustível todo. Uma vez que você consegue ter uma combustão completa, você aumenta o torque do seu motor. Detalhe, até um ponto seguro para que não cause dano nenhum. Uma vez que você aumenta esse torque desse veículo, naturalmente desse motor, a rotação cai. Se o ciclo de rotação do motor diminui, o tempo de injeção também diminui. Qual é a consequência? A redução de consumo de combustível. Isso não foi descoberto da noite para o dia. Foram testes em laboratórios, em certificadoras, em testes em ruas, para que a gente conseguisse ter o melhor resultado possível. Então, aqui é o nosso equipamento WR2000, que é aplicado em veículos até 350 cavalos, indiferente do combustível, inclusive no diesel leve. Nós temos outros equipamentos que são aplicados na linha do diesel pesado, mas isso a gente vai falar à frente. Então, basicamente, o funcionamento do equipamento é esse: corrigir a estequiometria original do seu combustível, com isso trazendo a economia e a ecologia que é possível com a utilização da tecnologia. A tecnologia ela foi desenhada, projetada e testada para trazer uma economia de até 40% em relação ao consumo de energia que ele vai consumir, naturalmente uma vazão determinada para trazer esta economia. Só que não só depende do equipamento, depende do estado de manutenção dos seus veículos. Filtros, velas, cabos de velas, pneus, enfim, a manutenção básica do seu veículo tem que estar em condições. Naturalmente, o nosso equipamento vai trazer essa economia aí de até 40%. E essa variável existe, como eu falei, devido à manutenção do seu carro. Vamos pegar um exemplo. Eu coloco o nosso equipamento, te entrego um combustível de qualidade, mas o jogo de velas do seu carro não é capaz de queimar esse combustível. Naturalmente, a nossa economia vai ficar prejudicada. Nota, sem a nossa tecnologia, a sua combustão já está prejudicada. O seu carro já está gastando mais do que a referência do fabricante. Então, essa questão da economia, em média, é de 35% a 40% quando o veículo está 100% com a sua manutenção. Tudo que eu falei a respeito da manutenção, existe protocolos da empresa. Nosso cliente chega com o veículo até a oficina, existe um escaneamento antes da instalação, uma orientação para o cliente se existe a necessidade de fazer uma substituição de algum componente. O cliente pode optar em fazer nas nossas oficinas credenciais ou buscar a oficina dele de confiança. E aí, a partir daí, nós fazemos a instalação. Então, é segurança 100% entre a fábrica e o nosso cliente na questão de informação sobre a manutenção do veículo. E aí, naturalmente, se o cliente não quiser fazer conosco e mesmo assim quiser instalar o equipamento, dentro desse protocolo existe uma nota onde o mecânico ou o técnico vai descrever que existe a necessidade da substituição de um equipamento, que possivelmente o equipamento não vai alcançar as médias previstas por causa daquele item. Vamos começar com tecnologias. A Ford
tem uma tecnologia a qual, quando você colide com o seu carro, manda-se um sinal, um SMS, para um determinado hospital mais próximo de onde você esteja, e também manda uma mensagem na rota onde você está, para que as ambulâncias atravessem todos os semáforos verdes. Uma tecnologia maravilhosa. Ela está disponível em todos os carros? Não. E por que disso? É uma tecnologia que salva vidas, mas não está disponível em todos os carros. Porque cada empresa, cada montadora tem a sua política. Isso é um exemplo do que acontece com isso. As montadoras têm os seus carros híbridos. Vale até ressaltar que uma vez que você coloca a nossa tecnologia no seu carro, ele se torna híbrido, uma conversão para híbrido. Então vamos pegar aqui. Existem montadora X que tem um carro híbrido, outra tem um carro elétrico, outra tem um carro totalmente hidrogênio. São tecnologias maravilhosas, mas elas não são aplicáveis ainda no nosso país. Eu tenho dados de 2021 que só teria no mercado em torno de 800 carros híbridos de uma determinada montadora. Então é muito pouco em relação à frota nacional, que a gente está falando um pouco mais de 110 milhões de veículos. Então a montadora ela quer colocar uma tecnologia com um valor agregado maior no mercado, que algumas pessoas teriam acesso, e eu posso dizer claramente que a maioria não terá acesso. E o que a Hybrid vem fazer a respeito disso? Fazer com que isso seja acessível a todos e muito mais fácil. Por que você vai trocar o seu carro se você pode converter ele para híbrido e ter o mesmo benefício que um carro de uma montadora híbrida? Digo mais, até benefícios superiores ao que a montadora coloca no mercado. Isso, nós temos testes de percurso e de avaliação em duas marcas de fabricantes diferentes, com a utilização da nossa tecnologia, que teve uma melhora aí significativa, ficou insana a economia. Inclusive esses vídeos estão disponíveis no nosso YouTube. Mas continuando essa ideia, por que se fosse tão bom já viria de fábrica? Então eu já falei que existem tecnologias melhores que a nossa que salvam vidas, mas não está em todos os carros. Falei sobre a questão do híbrido de fábrica. Falei sobre a questão de você converter seu veículo atual em híbrido e os benefícios. Então, acho que essa resposta, para não se prolongar muito, é justamente isso. A política de cada montadora tem um determinado produto para cada país ou continente inteiro. Então, de forma geral, é o seguinte: no Brasil, não é interesse das montadoras terem essa tecnologia para que você tenha economia de combustível e redução de gases poluentes. E eu digo, por enquanto, porque existem leis tramitando, leis federais, a qual a nossa tecnologia, bem provável, será aplicada em todos os veículos do nosso território nacional. Essa tecnologia serve para qualquer tipo de veículo e combustível. Como eu já falei anteriormente, inclusive em carros híbridos de fábrica, nós colocamos a tecnologia e temos os mesmos resultados favoráveis. Você tem um carro flex? Serve. Você tem um carro somente gasolina? Serve. Você tem um carro movido a diesel? Serve. Você tem uma empilhadeira movida a GLP? Serve. E o porquê que serve? O nosso equipamento ele não tem uma ligação direta com a mecânica e nem com o tipo de combustível que vai ser injetado nesse motor. Porém, a nossa alimentação do gás hidrogênio é pela linha de ar. E aí, essa alimentação, uma vez dentro do motor, ali na câmara de combustão, vai encontrar o combustível, indiferente qual seja, e vai enriquecer essa queima, fazendo com que a combustão seja completa. Eu quero ressaltar uma coisa muito importante, que talvez seja dúvida de muitas pessoas, quando buscam uma tecnologia que não vem de fábrica e... Pô, será que isso vai danificar meu sistema elétrico? Será que vai danificar meu sistema eletrônico? Será que vai danificar a parte mecânica do meu carro? A resposta a respeito da tecnologia Hybrid é não. E o porquê? O nosso equipamento tem um consumo de corrente inferior a 3 amperes. O que isso significa? Um som veicular do seu carro consome em torno de 7,5 amperes. E aí a pergunta, o seu som danifica seu carro? Descarrega sua bateria? Não. Então imagina com uma tensão inferior a 3 amperes. Uma outra coisa importante, que eu já falei, mas eu vou repetir novamente. A tecnologia ela é considerada um acessório, ela não tem uma ligação direta com a mecânica do carro, ela é simplesmente fixada no porta-malas, porque precisa de um espaço físico para prender, um sinal de terra que é pego na própria carroceria do veículo, e um sinal pós-chave que significa o quê? Quando você ligar o seu veículo, nosso equipamento funciona. Se desligou o veículo, o nosso equipamento desliga. E outra coisa muito importante, dentro desse reservatório aqui, não se acumula o gás hidrogênio. Todo o gás hidrogênio produzido aqui, ele é consumido enquanto o motor estiver em movimento. Então, naturalmente, vendo todos esses aspectos, o equipamento não vai trazer dano nenhum ao seu veículo. Pelo contrário, vai trazer benefícios. Até agora nós falamos de economia de combustível. Vamos falar um pouco de ecologia que o equipamento é capaz de trazer? Vamos dar um exemplo de um componente que é caro, catalisador. Se eu tenho um equipamento
que eu converto um veículo em híbrido e eu diminuo as reduções de gases poluentes em até 90%, naturalmente, o particulado que vai passar ali na descarga do escapamento pelo catalisador vai ser menor. Com isso, eu aumento a vida útil do seu catalisador. Então, ficou muito claro o entendimento de que o equipamento não traz dano nenhum à mecânica, nem à elétrica e nem à eletrônica do seu veículo. Lembrando que o equipamento tem uma garantia de 1 ano de fábrica e a vida útil superior a 10 anos. E o porquê? Toda vez que você fizer a troca do seu refil descartável, seu equipamento está novo. Então, o consumível do equipamento é esse refil descartável que faz com que o equipamento tenha uma vida útil maior. Então, nós falamos de economia, ecologia, preservação de itens mecânicos do seu veículo. Só que nós deixamos de apontar, que é muito importante, que o equipamento ele é um ativo, ele não é um passivo no seu carro. E o que seria um passivo no seu carro? Estacionamento, combustível, licenciamento, seguro, se tem uma batida, reparo dessa parte estrutural do carro. Então tudo isso tira dinheiro do seu bolso. Esse equipamento não é o contrário, ele coloca dinheiro no seu bolso. Vamos pensar ali a longo prazo? Você utilizando esse equipamento durante 1 ano, a sua economia, considerando que você gaste 4 tanques aí por mês, que é uma coisa muito simples de ocorrer, sua economia lá no final do ano vai ser superior a R$ 6.800. Agora vamos considerar 10 anos? R$ 68 mil reais? Vai te dar para fazer muita coisa nesse período. Mesmo porque se você colocasse o dinheiro desse investimento nesse equipamento na poupança, capitalização e dependendo de algumas ações da bolsa, não trariam esse rendimento que o equipamento é capaz de trazer. Então, os benefícios não acabam só apenas na economia e na ecologia. Eu comentei que a nossa tecnologia era única no mundo, né? E aí perguntam para mim, qual é a diferença básica do seu equipamento para o que existe no mercado? Primeira é a denominação. O nosso equipamento é um otimizador de combustível. O que a gente encontra dentro da internet, de alguns fabricantes, é célula de hidrogênio. E o que isso significa? As células de hidrogênio são materiais iguais de processo de eletrólise e geram o óxido de ferro, que é a ferrugem. O nosso equipamento tem materiais diferentes, plástico, aço cromoníquel, alumínio, materiais nobres para uma durabilidade do equipamento. E o óxido que nós geramos é o óxido de magnésio, que ele é biodegradável. Tá? Então a gente não afeta o meio ambiente, muito menos o manuseio dos nossos clientes com esse produto. Uma outra coisa importante de diferencial são as certificações, laudos e prêmios. O nosso equipamento, como eu disse já anteriormente, passou por um período de 15 anos de pesquisa. E algumas universidades de renome do nosso país nos auxiliaram. Eu vou dar o exemplo de uma. Universidade Unicamp, Laboratório LEPAC, que fica no Rio de Janeiro. Esse laboratório ele fazia uma certificação de emissões, uma compensação de carbono. Com a entrada do nosso equipamento, tornou-se uma certificação de emissões de gases. Ou seja, você evita lançar gases para a atmosfera, em vez de compensar esses gases. Então isso foi um divisor de águas até para esse laboratório. E eu vou dar um dado simples para você entender. Em 2017, o que nós colocamos de equipamento no mercado e o que esses veículos sequestraram de carbono, na verdade deixaram de emitir para a atmosfera, correspondia ao plantio de 3.300 árvores. E essa quantidade de árvores iria demorar de 32 a 35 anos para sequestrar essa quantidade de CO2 que estava na atmosfera. Então, em 1 ano, nós conseguimos sequestrar muito mais CO2 do que se fosse plantar essas 3.300 árvores, que naturalmente ia demorar esse período todo para poder fazer esse sequestro. Então, essas são algumas diferenças básicas. O nosso equipamento ele é certificado, pedido de patente, laudos, milhares de clientes satisfeitos, diferencial de material, diferencial de vida útil do equipamento e acho que o principal, o nosso equipamento ele tem um corpo técnico que acompanha a instalação. É possível o cliente fazer, mas existem algumas regras que têm que ser seguidas. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas basicamente, a empresa Hybrid Internacional, ela vende e faz a instalação. E uma vez instalado, ela valida o processo de que existe realmente a economia. A diferença entre a nossa tecnologia e o GNV, ela é gritante. Vamos começar pela parte da segurança e documentação, que são as homologações. Você tem um carro com GNV, com um cilindro lá no porta-malas ou embaixo do carro, com um GNV sob pressão. Então esse gás ele é explosivo e se por algum motivo uma má instalação ou um acidente, dependendo da gravidade, faz com que esse carro venha a explodir. Por isso a necessidade de homologações junto ao Inmetro, junto às certificadoras, e todo ano você tem que validar esse processo
que está dentro do seu carro. O nosso equipamento, como eu já falei, que ele é um acessório, ele não acumula gás, o consumo de energia é muito baixo, ele utiliza um fluido que não é inflamável, porém, dentro do processo de conversão de eletrólise, o gás que vai ser liberado é o gás de hidrogênio, e aí sim, esse combustível ele é inflamável. Mas como a nossa vazão é muito pouca e todo o gás que é produzido aqui é queimado pelo motor, não temos um risco de explosão. Então, eu quero tranquilizar a todos que não é a Hybrid, são testes e laudos que comprovam que realmente o equipamento ele é seguro, ele é eficiente e ele traz aí os benefícios a qual a gente falamos até agora. Quando se pergunta se qualquer pessoa pode instalar, o cliente ou o mecânico de confiança desse nosso cliente, a resposta é sim. Só que existe cautela, existe protocolos de instalação, existe a necessidade de um conhecimento sobre combustão, injeção eletrônica e principalmente a elétrica na hora da instalação do equipamento. Então, se esse mecânico ou esse cliente tem esse conhecimento, ele é capaz de fazer a instalação. A instalação é algo simples, é um positivo, um negativo e a mangueira lá na entrada do filtro de ar. Porém, existe a necessidade de um diagnóstico do carro do cliente. Como eu já disse anteriormente, você instala num carro onde os pneus estão carecas, nunca trocou jogo de vela, cabo de vela ruim, motor vazando, motor batendo, motor fumando, enfim, tudo que tem de ruim nesse motor. A economia vai ser até 40%? Sim. A economia vai ser 40%? Não. Vai existir um coeficiente em relação ao estado de manutenção desse veículo. Então, resumindo, qualquer um pode instalar, desde que tenha bom senso no diagnóstico do veículo. E para isso, como que o cliente teria uma referência? Dentro das nossas plataformas existe videoaulas, existe apostilas, existe manuais para que possa ser feita a instalação. Mas a recomendação da fábrica é sempre fazer com os distribuidores e o corpo técnico desses distribuidores, porque assim você vai ter uma garantia 100% de que o seu serviço foi bem executado. Após a instalação, será que o carro perde a potência ou torque? A resposta é a seguinte: a potência do seu carro nós não alteramos em nada, porque para alterar uma potência há necessidade de colocar elementos físicos no motor para que possa gerar mais potência. Porém, nós melhoramos o torque desse veículo. Uma vez que a gente tem uma queima completa, esse torque aumenta, naturalmente cai a rotação, como eu já falei, e assim acontece a economia de combustível. Só para concluir um pouco mais sobre esse assunto, é o contrário do GNV. Quando você coloca o GNV por se tratar de um combustível de um poder calorífico menor do que a gasolina, naturalmente vai se perder um pouco da potência e do torque desse motor. No nosso caso é o contrário, nós estamos adicionando um combustível, no caso o hidrogênio, com poder calorífico 3 vezes maior que a gasolina. Então teremos um aumento de torque e a potência não será alterada. O consumo do meu carro é constante? Eu pego lá o manual do fabricante, ou o selo que está no vidro do seu carro, que é fornecido pelo Compete, dizendo o seguinte: carro determinado tal faz 10 km por litro, ok? Mas em qual condição? Numa linha reta, com apenas 1 litro de combustível, com um único passageiro a bordo, aí sim ele faz 10 km por litro. Agora, se eu pego esse mesmo carro, coloco lá a capacidade máxima do carro, de pessoas, carga, malas, enfim, qualquer coisa que acrescente mais peso no carro, pego um relevo de serra. A pergunta é, vai se manter os 10 km por litro? Naturalmente a resposta é não. Então, o que acontece? A autonomia do seu carro em quilômetros por litro, ela é variável. E não só apenas por carga, não. O meio ambiente também tem uma influência. Temperatura, o relevo, a forma que o cliente conduz, se ele tem uma habilidade ou não de conduzir e passar a marcha no tempo correto. Então existem várias coisas que a gente considera como variáveis. Por isso que nós colocamos na nossa tecnologia com uma economia de até 40%, já prevendo tudo isso. Então, o que eu posso dizer a mais sobre isso? A média ela não é constante, ela é variável, mas o que interessa é o consumo do seu tanque inteiro, que vai dizer quanto melhorou naquele determinado percurso, cidade, estrada ou um terreno misto. Então vamos falar um pouco sobre o tempo da instalação desse equipamento? Em média é em torno de 1 hora. Então dentro desse período de 1 hora, o técnico vai explicar para você como funciona, como são as métricas de leituras de economia, como é o procedimento de substituição do refil, qual é a autonomia desse refil. Então você vai receber todas as informações técnicas nesse período de 1 hora, que também é possível estar concluindo a instalação. A instalação ela é simples, ela requer só 2 furos ali no carpete, onde a gente vai fixar o nosso equipamento, porque o nosso equipamento ele é muito leve, ele pesa em torno de 300 gramas. Você tem noção? 300 gramas?
não é nenhum peso excessivo aí para o seu veículo. Eu agradeço a todos e meu muito obrigado.